Tudo bem, pessoal. Então, seguindo nossos estudos, o tema que a gente vai estudar agora é do registro do título, certo? Aquisição da propriedade imóvel através do registro do título. Na nossa disciplina, o foco é o Código Civil. Né? Na disciplina de Direito das Coisas, que é uma das disciplinas de Direito Civil, o foco, de fato, é o Código Civil. Mas, obviamente, que a gente não pode deixar de dar atenção à Lei dos Registros Públicos, que é extremamente relevante para esse conteúdo, né? Do registro dos títulos, né? É claro que na grade da instituição existe a disciplina de direito imobiliário, direito registral, certo? Mas de qualquer forma, os principais pontos aqui, principalmente as nomenclaturas, né? Matrícula, registro, averbação, a gente vai estudar aqui sim na nossa disciplina, tá certo? Muito bem. Registro do título é meio de aquisição da propriedade imóvel derivado. Derivado em que sentido? Deriva de uma propriedade anterior. É uma transmissão. E essa transmissão se dá como? Bom, aqui é mais comum que essa transmissão se dê através de escritura pública que deriva de ato negocial, compra e venda. É o mais comum entre os registros intervivos, né, que não derivam lá da sucessão, intervivos de aquisição da propriedade imóvel. Também pode ser através de uma sentença que decretou um divórcio, onde determinado imóvel ficou pertencendo a uma das partes, ex-cônjuges, certo? Mas é muito comum que seja através da escritura pública, que é feita no cartório de títulos e documentos, né? E que depois essa escritura pública é levada até o registro de imóveis para aí sim lançar o nome do novo proprietário na matrícula do imóvel, certo? Muito bem. Então, a pergunta, né? A pergunta e o dito popular: quem não registra não é dono. É uma assertiva 100% verdadeira para nós juristas. É um dito popular, que tem sim um cunho verdadeiro, mas para nós juristas, para a ciência do direito, será que é possível dizer que essa expressão é 100% verdadeira? O que vocês acham? Eu já falei para vocês que a aquisição da propriedade imóvel ela é dividida entre derivada e originária. As formas originárias de aquisição da propriedade imóvel, que são as accessões e a uso capião, não prescindem de uma propriedade anterior. Elas se iniciam a partir do fato constituído, elas se originam a partir de então. E nesse caso, o registro não é imprescindível. Se você exerce posse mansa e pacífica por 20 anos em determinado imóvel, você já constituiu um fato jurídico ali. Ele ainda não foi declarado através de uma ação, mas você já constituiu um fato jurídico ali que pode lhe levar à propriedade, independente do registro, certo? Então, essa expressão, esse dito popular, quem não registra não é dono, é uma meia-verdade para o direito. Mas no que diz respeito às formas derivadas de aquisição da propriedade, aí sim. Se nós isolarmos só as formas derivadas de aquisição da propriedade, que são elas o registro do título e a sucessão hereditária, aí sim a gente pode dizer que se você não registrar, você não é dono, certo? A prova disso é essa jurisprudência que eu colacionei aí no material. Eu usei ela justamente porque nós passamos boa parte de uma das aulas diferenciando direitos reais de direitos pessoais, dando bastante destaque à força erga omnes que os direitos reais possuem, a força erga omnes que o registro do título possui, que é diferente da força inter partes de ato obrigacional que só a escritura pública possui, por exemplo. Nessa jurisprudência, depois vocês podem acessar, tá? É do STJ, tá ali o número dela, derivou do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Ficou claro que, pelo fato de determinada parte ter feito uma cessão de meiação de um imóvel, igual uma cessão de direito hereditário, por exemplo, que é feita através de escritura pública, e não ter levado essa escritura pública a registro de imóvel, tá? O bem pôde ser penhorado. Foi considerado o cedente ainda como proprietário, mesmo existindo uma escritura pública, com fé pública da cessão daquele direito. Por quê?
o Tribunal Superior entendeu que a cessão ela traz só efeitos interpartes e não serve contra terceiros no caso exequente. Portanto, o bem imóvel pode ser sim penhorado nessa questão por conta de não ter força contra terceiros, não ter força erga omnes. Então, para que seja exercido contra todos, para que seu direito de propriedade possa ser exercido de forma ampla, erga omnes, há sim a necessidade do registro do título, ou seja, do lançamento do seu nome na matrícula do imóvel, certo? O artigo 1245 fala justamente isso. Trata-se, transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título translativo no registro de imóveis. Registro do título translativo no registro de imóveis. O que é o título translativo? Pode ser essa escritura, né? Ou, como a gente vai ver daqui a pouquinho, o artigo 108 nos diz que se os imóveis a serem transmitidos têm valor inferior a 30 salários mínimos, o próprio contrato de compra e venda poderia ser registrado no registro de imóveis diretamente, não prescinde de escritura pública. É raro imóveis com valor inferior a 30 salários mínimos, enfim, mas é uma disposição legislativa, tá, que está em vigor, artigo 108. Então, eventualmente, para transferência de bens imóveis, a gente não precisa de escritura pública, certo? Muito bem. Aqui. O artigo 1245, parágrafo 2º, afirma o seguinte: enquanto não se promover por meio de ação própria decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. O que a gente quer estudar com esse artigo aqui? O registro do título, tá? O lançamento do novo proprietário na matrícula do imóvel é presunção relativa de propriedade. Relativa em que sentido? Até que não se prove ao contrário, você é dono, demonstrando que registrou em seu nome. Mas, obviamente, pode haver sim uma ação jurídica que possa anular esse registro, né? Uma ação de anulação de registro imobiliário pelos mais variados motivos, né? Por vício no negócio jurídico, aqueles vícios de consentimento lá da parte geral do Código Civil, por exemplo, coação, erro, dolo, certo? Ou vícios intrínsecos do instrumento, né? Escritura pública, por exemplo, a escritura pública falta a assinatura de alguém, não teve outorga conjugal, não teve outorga de um dos coproprietários, né, algum vício intrínseco do próprio instrumento que é levado a registro, certo? Então essa presunção relativa, tá, faz com que você sim, tendo registrado, seja o proprietário, até que se prove ao contrário. Presunção relativa, né? Iuris tantum, né, até que se prove ao contrário. Mas será que existe algum mecanismo de registro imobiliário que nos dê a presunção absoluta de propriedade, que o registro por si só seja, digamos assim, incontestável sob qualquer meio e maneira? Bom, existe um registro que é sim amparado pela legislação brasileira, chamado de registro Torrens. Tá? Esse registro Torrens foi criado pelo irlandês Robert Richard Torrens. Ele é utilizado em longa escala na Austrália, em alguns países da Europa, em alguns estados na União, nos Estados Unidos da América. Cada estado lá possui a sua forma de registro. Né? Muito bem. Esse registro Torrens, ele possui uma característica de presunção absoluta de propriedade. O formato em que ele se constitui é muito complexo. É uma análise que se faz tanto jurídica como topográfica do imóvel. Os artigos 278 a 289 da Lei dos Registros Públicos traz todos os requisitos que são necessários para que se constitua um registro no formato Torrens, certo? É necessário a homologação judicial dessa propriedade. É necessário que o juiz declare que a formalidade de transmissão está completamente